Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo eu quero te mostrar as mais novas atualizações do Dynamic Grid SDIN 4, o nosso robô trader voltado especificamente para operações com gradiente linear dinâmico. E nesta versão nós trouxemos diversas melhorias, mas a principal delas está na possibilidade de você agora poder utilizar múltiplos indicadores para poder formar as suas estratégias. E não apenas isso, a possibilidade também de em vários desses indicadores você conseguir utilizar expressões personalizadas. Então vem comigo conhecer um pouco mais dessas mais novas funcionalidades. Estou aqui no MetaTrader 5 e vamos agora observar essas atualizações. Toda a base do robô se manteve, ou seja, as possibilidades de take profit, de stop loss, de break-even financeiro, de um take profit de recuperação, questões de horários, dias de semana, tudo isso se manteve. O que mudou basicamente foi as possibilidades de entrada. Na versão anterior nós tínhamos apenas um conjunto ou um grupo de indicadores pelo qual nós poderíamos fazer entrada, que era o grupo de bandas e canais. Agora nós temos muito mais possibilidades. Além do grupo de bandas e canais que se manteve, nós também inserimos outros grupos com outros indicadores bastante utilizados pelos usuários. No grupo de bandas e canais nós temos bandas de Bollinger, envelopes, canal de Keltner, canal de Donchian, níveis de Tirone, rompimentos, e aqui são diversos tipos de rompimento. Depois eu vou criar vídeos específicos mostrando como utilizar cada um deles, porque realmente está muito legal a forma como você pode utilizar cada um deles. E também parâmetros de variação diária. Também temos um segundo grupo agora, não apenas o de bandas e canais, mas acrescentamos, por exemplo, o grupo de osciladores. E aqui no grupo de osciladores nós temos o RSI, temos o Williams Percentual Range, temos o CCI, The Maker, MFI, que é o Money Flow Index. Além disso, temos o Aeron Oscillator. Temos também um terceiro grupo, o de estocásticos. Aqui nós temos o indicador estocástico e também temos o RVI, que é o Relative Vigor Index. Temos também aqui um grupo de médias móveis, que é muito utilizado para quem gosta de operar tendências. Então, foi uma das principais solicitações de usuários para que nós pudéssemos colocar opções para operar também a favor da tendência. Então, aqui nós temos diversas opções de média. Por exemplo, a média móvel padrão. E aqui nós podemos escolher se é, por exemplo, a simples, a exponencial, a suavizada ou a linear ponderada. Além disso, nós temos outros tipos de média, por exemplo, a AMA, Adaptative Moving Average. Temos também a DEMA, temos a FRAMA, temos a TEMA, temos a VIDIA. Então, são esses os tipos de média que você tem aqui à disposição para criar a sua estratégia. Temos também alguns indicadores de histograma, como por exemplo o MACD, o Accelerator ou o AO, a Wilson Oscillator. Além dos indicadores de histograma, nós também temos aqui o ADX, que inclusive é um indicador que nós não temos por padrão no SDIN 4, e aqui você pode escolher o tipo de ADX que você quer, se é o ADX padrão ou o ADX Wider. Além disso, nós temos também o conjunto de médias, que seria o equivalente ao conjunto de médias no SDIN 4, que seria o quê? Quando você utiliza mais de uma média móvel ao mesmo tempo, e não uma média apenas, como por exemplo o Alligator, que é um indicador que ele utiliza 3 médias móveis. Além disso, você também pode utilizar a própria 3 médias móveis. E, dependendo da estratégia, você pode utilizar, por exemplo, 2 médias, como é o caso, por exemplo, do cruzamento de médias, se você utilizar essa estratégia. Muitas pessoas acham que não faz diferença ter mais de um grupo, porque acham que só vai poder utilizar um indicador por vez. E, na verdade, não é assim que ocorre no Dynamic Grid. Nele, nós podemos, na verdade, combinar esses indicadores e formar uma estratégia única. Veja só como funciona. Então aqui, se você observar no início do grupo, onde tem os parâmetros padrão, você vai observar primeiro, se você quer ativar esse slot, ou esse grupo, e aí você vai escolher como você quer utilizar esse indicador. Ele vai ser um sinal para a entrada? Ele vai ser um sinal para filtro? E que tipo de filtro? Um filtro rígido ou um filtro flexível? E qual a diferença disso? Um filtro rígido é aquele que só vai permitir entradas se o filtro ele estiver dentro daquele parâmetro. Então, por exemplo, digamos que você vai utilizar uma média móvel como filtro. Se a média móvel, se aquele sinal para a média móvel que você configurar estiver como neutro, então o filtro rígido ele não permite entrada. Já se você utilizar o filtro flexível, o sinal como neutro ele permite que você abra operações. Então, o filtro flexível ele permite o neutro e quando o sinal está ativo, ele só não vai permitir entradas quando o sinal está contrário. Já o filtro rígido só vai permitir entradas se realmente aquela condição estiver sendo atendida. Se por algum acaso o indicador estiver neutro, ele não vai permitir entradas. E quando você colocar indicador como entrada, é que ele será o sinal para entrada, não vai ser um filtro, vai ser um sinal. Então você pode utilizar, por exemplo, um oscilador como um filtro e uma banda como sinal, ou vice-versa, E assim você pode fazer para qualquer um dos indicadores. E aí você vai combinando. Então, para cada grupo desse, você pode fazer essa combinação. E aí você vai fazer o controle justamente nessa parte aqui de configurações dos indicadores, regra dos indicadores. Então aqui você vai determinar quantos indicadores vão fornecer
reconhecer os sinais para a entrada, isso é mínimo, né? Então, se você deixar 0, qualquer indicador que tiver como sinal para a entrada, ele vai aceitar o sinal para abrir operações. Da mesma forma, filtro e da mesma forma, sinais para a saída. Isso porque quando você seleciona um indicador, você vai escolher aqui como você quer que ele opere. Você quer que ele gere sinais para entrada e saída, apenas para entrada ou apenas para saída. Então, dessa forma, você pode, por exemplo, utilizar um ADX para entrada e sair quando acontecer algum outro sinal em uma média móvel, por exemplo. Agora vamos para a prática, né? Vamos ver o funcionamento dele na prática com alguns desses indicadores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pré-definidos para redefinir aqui os padrões. Agora que já tivemos essa visão geral, vamos começar a fazer alguns testes. Vamos começar aqui com bandas e canais. Vou selecionar aqui para ativar o indicador como entrada e vamos selecionar aqui, por exemplo, o banda de Bollinger mesmo. Vamos colocar ele como entrada e saída e vamos deixar a configuração padrão de 22 desvios. Vamos aqui na parte de grade agora, colocar cada 200 ticks a grade e uma grade de 10, tá? Isso é só para teste, não tem nada aqui que você deva considerar para operar, tá? Estamos apenas visualizando as funções do robô. Vou vir aqui agora em configuração, habilitar aqui, vamos deixar aqui o EuroSD e habilitar o modo visual. E vamos observar aqui uma primeira diferença, né? Que o indicador ele vai fazer entradas e saídas. Essa possibilidade nós até tínhamos na outra versão, só que ele ficava numa parte separada, né? E só tínhamos opções de saída, por exemplo, na média ou na banda posterior, né? Agora não, agora nós podemos utilizar outros indicadores para sair da operação. Então você observa aqui que ele fez a entrada embaixo. Quando ele chegar aqui na banda superior, ele vai fechar a operação. Foi o que aconteceu. Então, observamos que esse primeiro grupo já está ok, já está funcionando, né? Vamos ver agora um indicador novo, né? Que não tínhamos antes, um outro grupo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o grupo de osciladores. Vou colocar aqui como indicador de entrada. Vamos deixar o RSI mesmo. Vamos deixar aqui fora dos níveis, né? Sinais sobre compra e sobre venda. Deixar o valor padrão mesmo de 70 e 30 para nós visualizarmos aqui entradas pelo RSI. Aqui, ó, observamos que o indicador fechou abaixo de 30 e ele já fez uma compra aqui. E ó, fechou, né? Acima dos 70, ele já finalizou também a operação. Então, aqui ele virou para neutro, mais uma vez rompeu, né? Agora ele entrou numa venda. E aí, chegou aqui embaixo, saiu novamente da operação. Então, mais uma vez, um novo indicador também agora funcionando, o RSI. E temos aqui diversos outros indicadores que poderíamos aqui estar mostrando para vocês, tá? Cada indicador desse, ele vem com uma série de estratégias, tá? Então, por exemplo, se você pegar aqui o indicador de bandas e canais, vamos utilizar agora um outro indicador que ainda não usamos. Em vez de bandas de Bollinger, vamos colocar, por exemplo, canais de Keltner. Uma coisa nova que temos agora nessa versão é a possibilidade de expressões de compra e de venda, tá? Nesse caso aqui, é um pouco diferente do que tínhamos anteriormente. Anteriormente já até tínhamos a opção de FD, né? Ou seja, fora dentro. Só que ficava limitada ao preço de fechamento do candle. Agora não, agora ele está muito mais robusto, por assim dizer, porque nós podemos utilizar também os dados do indicador e também os dados de preço. Então nós podemos usar o OHLC, além disso nós podemos utilizar o BI de banda inferior, BS de banda superior e M de média. Então vamos, por exemplo, criar aqui uma expressão bem simples, tá? Que seria, por exemplo, o fechamento anterior ele é menor que a banda inferior. Isso para uma compra. E para uma venda, vamos dizer que fechamento anterior ele é maior que a banda superior, tá? Aqui eu vou alterar a estratégia de preço fora das bandas para expressão personalizada. Então aqui basicamente ele vai fazer uma operação quando o preço fechar abaixo ou acima da banda, né? Exatamente como foi anteriormente. Então vamos ver se vai funcionar. Então aqui, ó, o preço fechou abaixo e ele fez a entrada, tá? Vou esperar agora que ele saia. Pronto. Botou ao neutro e aí fez uma outra operação exatamente da mesma forma. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos complicar um pouco mais aqui para ver se realmente funciona, tá? Eu vou colocar aqui se isso ocorrer uma sequência de 2 candles, né? Ou seja, se 2 candles fechar abaixo ou acima das bandas, né? Então eu vou repetir aqui essa primeira expressão, né? Só que eu vou alterar aqui o índice de 1 para 2, né? Porque nesse caso a gente pega o primeiro candle fechado e o segundo candle fechado. Se ambos fecharem abaixo da banda inferior ou superior, então aí nós vamos efetuar uma compra ou uma venda, né? Então vamos ver.
Então aqui nesse caso você já vê que a entrada já foi diferente, né? Antes ele entrou nesse candle aqui, ó, verde, né? Nesse caso não, a entrada se deu aqui. Por quê? Porque tivemos esse primeiro candle abaixo da banda inferior, só que nós precisaríamos de dois candles para dar o sinal. E aí nós tivemos esse segundo candle, que apesar de ser um candle de alta, ele fechou abaixo da banda inferior. E aí nós tivemos a entrada aqui nesse ponto, né? Na abertura do candle seguinte. E fechou. Vamos esperar ele voltar para neutro. E agora sim, a parte que ele voltou para neutro, nós esperamos que tenham dois candles acima da banda superior. Vamos ver. E aqui nós tivemos ó, esse e esse. Então esse candle fechou acima da banda superior e esse também. E aí nós tivemos a entrada aqui realizada na abertura do candle seguinte. E aqui você pode brincar bastante, tá? Por quê? Porque você pode utilizar tanto os dados do próprio indicador, né? As três linhas que você tem do indicador, banda superior, banda inferior e a média. Além disso, você tem também os dados de preço, né? Eu utilizei aqui o fechamento, mas você pode utilizar tanto a abertura, quanto o fechamento, quanto a máxima, quanto a mínima. Então você tem esses 4 dados de preço que você pode utilizar para criar as suas expressões, as suas estratégias. E outra coisa interessante é que antes estas expressões estavam exclusivas em bandas e canais. Agora não, nós trouxemos ela também para outros grupos, tá? Agora você pode criar também para o grupo de osciladores, por exemplo. Você vai ter uma pequena mudança nas nomenclaturas, né, de acordo com o grupo. Isso nós fizemos para evitar conflitos entre os indicadores, mas é fácil de você identificar, né? Porque nós colocamos nomes bem fáceis. Além disso, aqui nós também podemos utilizar valores diretos, tá? Então, por exemplo, dizer que se o oscilador for maior que 30, nós podemos efetuar uma operação, ou nesse caso aqui, por exemplo, ó, se o oscilador ele for maior que 50, eu quero efetuar uma compra, que é o que as pessoas costumam fazer, por exemplo, ao operar o RSI, por exemplo, buscando seguir uma tendência com ele. Então, em vários grupos você vai ter essa possibilidade também de utilizar essas expressões, e não apenas em bandas e canais. Então, você vai ter as expressões em osciladores, também você vai ter a opção aqui no grupo de estocásticos. E dependendo da necessidade, né, do feedback aí dos usuários, nós podemos trazer isso também para alguns outros grupos que sejam relevantes, né, que sejam interessantes ter essa opção para que você possa criar essas expressões personalizadas. E sempre lembrando, né, você pode combinar esses indicadores para formar a sua estratégia final. Além disso, nós tivemos outra mudança super importante no robô, que é a possibilidade de você utilizar diversos tipos de cálculo para analisar a sua grade. Isso será algo muito pedido. Isso porque tem pessoas que gostam de operar, por exemplo, utilizando percentual, outras preferem medir seus alvos por pontos, ou por pips, ou por ticks. E agora você tem diversas opções de medir os seus alvos, né, ou suas distâncias, seja no stop loss, no take profit, seja na grade, enfim. Vamos ver como funciona isso na prática. Então, para exemplificar isso, vamos utilizar aqui as médias móveis. Grupo de estocástico, grupo de médias móveis. Vou colocar ela aqui apenas como um indicador de entrada e vai ser apenas como um sinal para entrada, tá? Não vamos efetuar a saída por ela, porque o nosso objetivo aqui é testar, por exemplo, os alvos de take profit e stop loss que nós temos aqui à disposição. E aqui, se você for observar, você tem aqui agora as opções aqui de modo de cálculo da distância da grade. Isso é para o grid, tá? Então, como nós estamos no EURUSD aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui 200. Então, vamos ver aqui como é que funciona isso aqui na prática, tá? Então, vamos começar aqui testando aqui o grid com 200 e 200. E eu vou colocar também aqui um take profit, 500 ticks, tá? Então, aqui dá 50 pips mais ou menos. Vou colocar 1000. Vamos colocar aqui 100 pips aqui de alvo, tanto de gain quanto para loss no EURUSD, tá? Então aqui, ó, ele atingiu, né? 1000 pontos, tá vendo? Então atingiu e bateu o take profit. Mais uma vez atingiu de novo o take profit e saiu, tá? Então isso nós utilizamos aqui o alvo ticks, né? Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos alterar aqui de ticks para pips, tá? Então 1000 ticks no Forex ele equivale a 100 pips, né? Então se você for observar, isso vai dar a mesma coisa, tá? Então nesse caso aqui eu vou colocar aqui pips em vez de 200, vou colocar 20 e aqui vai dar o mesmo resultado. Então você observa mais uma vez, bateu no take profit. Mais uma vez bateu no take profit.
Então aqui o alvo continua sendo o mesmo, mas eu mudei a forma de medir, né. Então se você prefere usar pips ao invés de ticks, né, ou de pipettes, então só é você alterar aqui de acordo com a sua necessidade. Além disso, se você está operando, por exemplo, mini índice ou mini dólar, talvez você prefira utilizar pontos aqui para efetuar o cálculo de sua grade. Ou ainda você também pode utilizar aqui, por exemplo, percentual. Então, por exemplo, você pode escolher aqui percentual do preço de entrada. Além disso, você tem outros alvos dinâmicos, como por exemplo o ATR e o desvio padrão. E outra coisa que você pode fazer é combinar tudo isso, né? Então, digamos que você queira aqui o seu take profit stop loss como financeiro, que você queira a sua grade, por exemplo, em ticks. Então, você pode vir aqui e selecionar ticks para medir a sua grade. E quando entrar na operação, você vai ter o seu take profit stop loss marcado, né? Baseado no valor financeiro, e a grade que você criou está em ticks, né? Está em 200 ticks, como você configurou. Essas foram algumas atualizações que trouxemos nesta versão do Dynamic Grid, e fique atento, pois nos próximos vídeos nós iremos mostrar como você pode criar estratégias na prática aplicando essas novas funcionalidades. E se você quiser testar o Dynamic Grid e ver na prática como ele funciona, clica no primeiro link aí da descrição, bem como no primeiro comentário fixado, e entre em contato comigo que eu vou te enviar para você testar gratuitamente em conta demo. E se você quiser dar um passo além, você pode entrar para o S4 Club, onde você vai ter não apenas o Dynamic Grid, como também o S4 e todas as outras ferramentas que criarmos aqui para frente, além de um grupo engajado de traders, onde nós trocamos muitas ideias e trazemos melhorias e setups para serem utilizados. Aguardo você!